que há de novo que as pessoas não estão percebendo de mudança do mercado? Eu tenho um pouco da sensação, antes de responder a sua pergunta sobre a atual situação do momento em que a gente vive, né, Brasil e Minas Gerais, em relação às novas tendências de Big Data e as aplicações de Big Data Analytics, eu acho que eu ainda percebo aquelas pessoas que não estão inseridas num ambiente de inovação ou de profunda transformação, elas ainda acham que as mudanças virão num prazo muito distante, né? Num cenário muito distante. Então, quando eu falo muitas vezes, olha, o futuro do carro autônomo é um futuro para daqui a 10 anos no máximo, tem muita gente que não acredita. Né? Que isso, nós estamos no Brasil, isso é lá fora, mesmo assim, muito distante ainda. E o que eu costumo dizer é que a gente era muito acostumada, até muito pouco tempo atrás, a observar mudanças de tempos em tempos. Então, de 5 em 5 anos, de décadas em décadas, grandes transformações. Hoje a gente vive um mundo que se transforma a cada dia. Né? Então, assim, as pessoas muitas vezes não se dão conta ou resistem, né, a esse tipo de transformação, seja nas relações, seja nos hábitos, né, de consumo, de comportamento e, obviamente, que muitas vezes por interferência ou não das novas tecnologias, mas que é um processo de transformação constante. Então, eu até falo que uma das grandes habilidades hoje do ser humano é essa capacidade, é essa flexibilidade, porque ele terá que se adaptar o tempo todo. Né? Inclusive em termos de formação, eu falo que hoje o importante não é mais você ter uma profissão, o importante é você ter uma boa formação, porque profissão você terá várias ao longo da sua vida, dependendo da fase, do momento, do contexto que você esteja vivendo, isso vai mudar, né? Quando a gente olha relações, tecnologia, sociedade, política, quer dizer, é um mundo em transformação. E quando a gente até olha, né, para a questão mais política, assim, do que está acontecendo no mundo, eu acho que é até um pouco dessa resistência de mudança mesmo, né? O ser humano sempre tende a manter o status quo. Né? Então, acho que é muito em função disso. Em relação ao Big Data, o que a gente observa no mundo, os números atuais, é o seguinte: hoje, 40% das empresas, grandes empresas no mundo, já estão utilizando alguma aplicação ou internalizando aplicações de Big Data Analytics. Ainda a gente acha que é muito, mas ainda é pouco, porque quando a gente fala 40%, não é que 40% das empresas já têm todos os seus processos e todas as suas soluções de Big Data Analytics incorporadas. Isso não é uma verdade. E aí, quando a gente corta ainda mais esse número, a gente consegue ver, por exemplo, entre dados, infelizmente, de Estados Unidos e Europa, sobre a América Latina, Brasil, os dados ainda são quase inexistentes, né? A gente vê, por exemplo, que tem uma pequena parte, em torno, vamos arredondar, 15% das empresas que já implementam e têm essas novas tecnologias incorporadas em seus processos de negócio, 40% experimentando, né? Então, assim, estou experimentando, fazendo projetos pontuais e vendo como que de fato esse tipo de tecnologia beneficia o meu negócio, né? Em torno de 20% mais ou menos, não sei se eu estou fechando a conta corretamente, em torno de 20%, eles consideram, num futuro próximo, incorporar esse tipo de tecnologia, e tem os remanescentes, né, os retardatários, que nem consideram ainda esse tipo de tecnologia. Então, assim, é muito recente. Eu olho, por exemplo, para a Requima, o tipo de tecnologia que hoje a gente utiliza aqui dentro, a grande maioria delas, se não a totalidade, elas foram desenvolvidas num passado muito recente, nos últimos 5 anos. Então é tudo muito recente, né? Eu acho que o processo de transformação digital dessas empresas, né? A produção em massa de dados. Hoje a gente gera dados, o simples fato de andar com o celular desligado dentro do bolso, você está
gerando dados, né, onde você está se movimentando. Então, quer dizer, as transações financeiras, o celular que você utiliza o tempo todo, a digital que você coloca, por exemplo, num caixa eletrônico, você está gerando uma quantidade, assim, eu falo que exponencial de dados. E o que a gente tem observado é justamente isso. Os dados, esse volume gigantesco de dados que hoje, né, é gerado, ele ainda não é completamente ou totalmente utilizado no seu potencial máximo. É um processo até de amadurecimento do estágio, né, das empresas e do mercado. Bom, ou seja, a gente está num estágio ainda inicial. Ainda inicial. Você acha que já está dando uma arrancada ou ainda falta mais para dar uma arrancada de fato? No Brasil especificamente, eu acho que ainda falta para a gente dar uma arrancada de fato, né? A gente vê várias iniciativas, nós temos vários clientes, que eu falo de clientes corporate, que já têm experimentado, não só experimentado, mas incorporado projetos extremamente avançados até, né, para a indústria deles e para o mercado. Que setores que são? A gente atende muito, tem indústria de transformação, tem indústria de bens de consumo, instituições financeiras, varejo, mas são casos ainda, você vê que são departamentos, geralmente departamentos de inovação ou algumas áreas de negócio que têm uma visão mais amadurecida em relação ao potencial dessas novas aplicações, que tem realizado grandes projetos, né? Mas em termos de Brasil ainda falta muito. Eu falo que a gente está arranhando só a setores que ainda já deveriam estar correndo e não estão nem percebendo. Você identifica algum? Eu acho, por exemplo, que o setor de saúde é um setor que já percebeu, né? Assim, existe um potencial gigantesco em relação à utilização dos dados, né? Sejam eles dados transacionais, de planos de saúde, etc., ou dados, de fato, dados clínicos, mas que ainda, assim, você não vê nenhum grande projeto, né, assim, de impacto, de fato, sendo realizado. Obviamente que em relação a dados clínicos, a gente tem um grande limitador, que é a questão da privacidade dos dados, assim, o que pode, o que não pode, né? O nosso mercado é muito regulado. Mas é um mercado que tem um potencial gigantesco e que ainda não mostrou a que veio, né, em termos de utilização, de fato, e aplicação de Big Data Analytics. O setor financeiro é um que já está bem desenvolvido, bem encaminhado, pelo menos. Sim, o setor financeiro, ele sempre é um dos setores que mais investem em tecnologia, né, em tecnologia da informação. Mas a gente ainda vê, apesar da gente perceber, por exemplo, o setor bancário, né, no Brasil como um dos mais avançados no mundo, em termos de aplicação dessas novas tecnologias, aí eu estou falando mais especificamente inteligência artificial, machine learning, ainda existe, você não vê em larga escala. Obviamente que temos projetos, né, que tem projetos avançando, mas não é uma adoção em massa. Agora, imaginando um cenário vamos pensar em 2020 e 2025. Ok. Né? Ou seja, curtíssimo prazo e ainda é curto o prazo. Ainda é curto, né? muito curto. Que cenário você imagina para esses mercados no Brasil? Essa questão do Big Data. Como é que já vai estar influenciando a vida das pessoas e das empresas? Tá, eu acho que em termos das empresas, elas já terão incorporados a essas tecnologias no dia a dia delas. Quando eu digo no dia a dia, porque a tecnologia em si, que antes era acessória, né, que antes era um departamento dentro da empresa, hoje ela se torna core de todos os negócios. Então eu acho que 2020 e 2025 essas empresas já terão incorporado essas novas tecnologias e já estarão utilizando as tecnologias como parte do core do business em si. E aí eu estou falando empresas que hoje, como não têm essas competências internamente, muitas vezes elas terceirizam projetos e terceirizam alguns tipos de desenvolvimento, elas terão internalizado
tudo isso e capacitado, por exemplo, os seus profissionais. Em termos do consumidor final, eu acho que hoje a gente já é muito impactado. Muitas vezes a gente não sabe dar um nome. Então, assim, no momento em que a gente está assistindo o Netflix é uma plataforma de vídeo, mas é uma empresa de dados. Quando a gente está acessando o Facebook é uma empresa de dados. Então, assim, as tecnologias já permeiam a nossa vida de uma maneira muito intensa, só que muitas vezes a gente não se dá conta dela, né? É uma coisa ainda muito invisível. Tende a se permanecer invisível mesmo. A gente não vai virar robô, né? Não é um futuro onde tudo será robotizado. Eu acho que grandes coisas serão automatizadas, por exemplo, em relação ao futuro do trabalho. Hoje, funções extremamente operacionais, né, que são repetitivas e que um robô pode substituir, essa sim, um futuro muito próximo, talvez 2020, 2025, a gente já tem um cenário aí completamente diferente, né? Então, eu acho que mais em relação ao emprego, por exemplo, de substituição dessas funções operacionais e de mudança de vários negócios, né? O que o Big Data já criou de emprego hoje e o que deve criar no futuro? Hoje, que função nova que já existe? Né? O analista de dados hoje, né? Não só o analista de dados, porque existem vários perfis de profissionais que vão trabalhar com dados. Né? Até então existiam os estatísticos, os matemáticos, os analistas de dados, mas a gente falava de um universo de dados ainda muito limitado. Hoje, por conta de todo esse volume exponencial de dados e por conta de todas essas tecnologias que nos permitiram não só a coletar muito mais dados, a processar e armazenar, a gente requer um novo tipo de profissional. Obviamente que o analista de dados, aquele que interpreta, que contextualiza o dado, ele continua existindo e ele tem que desenvolver novas habilidades muito mais para lidar com esse novo contexto. Agora, o cientista de dados, né, que é um profissional hoje que está em falta, por exemplo, no mercado, no mundo. Né? A demanda é tão grande por esses novos profissionais, que são os profissionais que de fato entendem como coletar, integrar, processar bilhões de dados, armazenar e tornar um dado bruto num dado passível de ser interpretado. Isso ainda, apesar de ter muita oportunidade, muitas vagas de emprego, o número de profissionais capacitados para poder ocupar essas posições ainda é muito pequeno, porque leva um tempo muito grande de formação. Né? É um skill extremamente sofisticado. Então, acho que nesse contexto existe perspectiva de oportunidade, por exemplo, pessoal de ciências sociais e ciências humanas? Claro. Isso já está acontecendo? Sim. Forma? Eu acho que esses profissionais, por exemplo, de ciências humanas, ciências sociais, que têm uma leitura, né, uma interpretação dos dados tão sofisticada, o que eles terão que fazer é desenvolver novas habilidades, talvez de incorporar algumas habilidades até mais técnicas no sentido de incorporação de tecnologia para o dia a dia deles. Né? Mas essa habilidade de analítica de dados, né, de interpretativa dos dados, ela continua sendo fundamental. A Requima nasceu em 2008, no momento em que a internet brasileira estava começando. Né? Eu tinha uma empresa que trabalhava com consultoria e pesquisa em ambientes digitais, a Mapa Digital, e a gente naquele momento teve a necessidade de desenvolver uma plataforma de monitoramento de redes sociais. Orkut era a rede social que mais bombava, né? Naquela época. Facebook nascendo, nem tinha, enfim, era um embrião ainda. E aí eu juntamente com o professor Ivan Moura Campos, que foi um dos fundadores da Acuan, que foi uma empresa comprada em 2005 pelo Google no Brasil, a primeira startup, e mais 9 cientistas
da computação, nos unimos para poder desenvolver essa primeira plataforma de monitoramento de redes sociais, que era o Zap Monitor, que existe até hoje. De lá para cá a gente veio desenvolvendo essa plataforma inicialmente para uso interno dessa minha empresa, acabou que essa empresa deixou de existir e o produto foi para o mercado. Em 2014 a gente realizou vários trabalhos que foram trabalhos que de fato testaram a nossa plataforma, se o potencial da nossa plataforma e de toda a nossa tecnologia. Desde o início a gente foi nuvem, desde o início a gente utilizou inteligência artificial, tanto que somos hoje uma das empresas mais especialistas no Brasil em inteligência artificial. Em 2014 a gente fez um trabalho para o governo federal de monitoramento da Copa do Mundo, que foi um grande trabalho. O governo estava muito preocupado naquele momento em relação à segurança do país. A gente vinha, a Requima, na época Zap, vinha coletando os dados das últimas manifestações em 2013, e aí nós fomos contratados para não só fazer o monitoramento do que as pessoas no mundo estavam falando sobre o Brasil, sobre a Copa, mas também desenvolvemos um modelo para o governo que dizia se haveria ou não manifestação, se sim, onde e com que intensidade. E foi um sucesso. Graças a Deus a gente não teve nenhuma... Chegaram à conclusão correta. Chegamos à conclusão correta. Obviamente que não teve nenhum grande evento, no caso, assim, um evento catastrófico, graças a Deus. E depois a gente acabou fazendo 2 grandes trabalhos também de campanha eleitoral. Pela primeira vez a gente fez no Brasil o acompanhamento em tempo real de debates políticos. Então, enquanto os candidatos debatiam, a gente, com uma equipe de analistas, e por conta da nossa plataforma tecnológica, que coletava milhões de dados, o que as pessoas no Brasil estavam comentando a respeito daquele debate, uma série de analistas, cientistas sociais, cientistas políticos, estatísticos, interpretavam aqueles dados e conseguiam fazer a orientação do candidato. Então, por exemplo, não fale de educação, porque quando você fala de educação, você beneficia o seu concorrente e vice-versa. Então, foi um sucesso, mas logo depois a gente percebeu que o nosso negócio, que era aquela plataforma, ele estava baseado em cima de dados de redes sociais, e as redes naquele momento começaram a se fechar. Elas entenderam que monetizar os dados era um grande negócio. E, portanto, em 2015, que foi quando a gente entendeu que nós tínhamos um grande arsenal tecnológico todo desenvolvido aqui dentro da Requima, e a gente começou a aplicar essas tecnologias em vários outros segmentos de mercado. Foi quando a gente abriu. E aí as mídias sociais se tornaram mais uma fonte de informação e não mais a razão de existência do nosso negócio. E aí a Requima, ela se posiciona como uma empresa de Big Data Analytics, né? E hoje a nossa missão é justamente acelerar o processo de transformação digital de negócios e organizações